Não é verdade que tenha, rigorosamente, que tenha chamado catavento ao Dr. Rebelo de Então, Sousa o que é que se e que tenha, referia e que tenha... naquela, Não me referia a naquela ninguém em moção? particular. O problema está em que foi o próprio professor Rebelo de Sousa que, na altura, Vestiu o fato. achou que aquilo lhe era dirigido, mas foi dito por muita gente, e eu também o referi na altura, que aquilo não tinha um destinatário em particular, era a nossa concepção do exercício da função presidencial. E mantém-se, ela não se alterou. Nós saímos de um período de debate político e de vivência política muito intensa, cristalizada em torno do resultado das últimas eleições legislativas e de uma certa usurpação desses resultados que foi feita pelo Partido Socialista para chegar ao governo. Se aquele que foi, ainda até há pouco tempo, o primeiro-ministro que de resto ganhou as eleições legislativas, se envolvesse diretamente na disputa presidencial, haveria sempre a tendência para tornar esta eleição presidencial assim como uma espécie de segunda volta das legislativas. E não o incomoda ouvir o professor Rebelo de Sousa dizer que fará tudo para que esta legislatura chegue ao fim? Eu estou muito de acordo com o Dr. Rebelo de Sousa nesta matéria. E noutras também, mas nesta eu acho que é muito importante quando confrontamos o governo com as suas responsabilidades. Este governo e os seus responsáveis disseram que só iam tomar posse porque tinham uma alternativa coesa, estável, duradoura, portanto, e consistente. O país não pode andar a fazer eleições a cada meio ano. E a instabilidade política, em princípio, é um bem desejável. Não é um fim em si mesmo, mas é um bem desejável, porque é isso que permite depois que os governos possam, com avaliados. algum horizonte e com alguma profundidade, mostrar o que valem. Ora, uma vez que temos um novo governo, que esse governo se suporta numa maioria no Parlamento, embora não tenha uma coligação formal, mas sustenta-se numa maioria do Parlamento, esse governo agora, com essa maioria, tem de mostrar o que valem. E, portanto, terão o horizonte da legislatura para se afirmar. O facto do PSD estar hoje na oposição e de, nessa medida, lhe competir preparar uma alternativa futura de governo, não é incompatível com ser presidido por quem foi primeiro-ministro e deixou de ser. Não há nenhuma incompatibilidade nisso. O facto de os partidos precisarem... na mudança, não é? Eu não tive dificuldade nenhuma, devo dizer. Não sou nostálgico, o poder nunca me subiu à cabeça. Mas qual é... Não mudei muito a minha maneira de estar, não mudei significativamente a minha maneira de pensar. As circunstâncias é que são diferentes e eu não deixarei de funcionar como líder do PSD nas novas circunstâncias em que o PSD está. Dentro do PSD há muita gente a dizer que sob a sua liderança o PSD deixou de ser social-democrata e passou a ser ultraliberal, que está muito encostado à direita, que precisa de se recentrar. Em nenhum debate que eu tivesse estado presente no PSD me foi feita essa acusação. Não acha estranho Mas isso? eu teria respondido com muita facilidade a essa matéria se ela tivesse sido colocada. Na prática, aquilo que se passou é que nós, durante o tempo em que eu fui primeiro-ministro, precisámos no país de fazer um ajustamento orçamental significativo, muito grande mesmo, porque o desequilíbrio das contas públicas era muito grande. E isso exigiu, em 2011 e até ao presente, como no passado já aconteceu, nomeadamente quando o Dr. Mário Soares era primeiro-ministro, entre 83 e 85, um conjunto de políticas muito restritivas para o rendimento, que se destinam, no essencial, a retirar estímulos orçamentais que o Estado coloca na economia. E numa economia em que o Estado tem a importância que em Portugal tem, que é muita, a despesa pública em termos globais chega a ser praticamente metade daquilo que o país produz, evidentemente que isso tem impacto na vida das pessoas, das famílias e das empresas. E também dos próprios funcionários públicos. Esse programa, que é um programa, portanto, no essencial de consolidação orçamental, nem é de esquerda nem é de direita. As pessoas que usam um bocadinho
a imagem de que nós tivemos de cortar salários e cortar pensões, aumentar impostos e por aí fora. Que isso é uma política de direita. Não, porque senão teríamos que considerar... Não havia outra maneira de fazer teríamos as coisas. Teríamos de considerar que o Dr. Mário Soares também era um expoente perigoso da direita em Portugal e não foi. Não havia outra maneira de fazer opções e de fazer uma abordagem àquilo que era preciso de facto, cortar? Não havia. Acha que vai voltar a ser Primeiro-Ministro? Eu julgo que o PSD está preparado para voltar ao governo, para fazer o que não teve a possibilidade de acabar de fazer, e, em particular, como Primeiro-Ministro que fui, para completar um trabalho que deixei a meio em termos de reforma estrutural. E, nesse sentido, sim, acho que há condições para que isso possa acontecer. Mas não tenho, relativamente ao futuro, nenhumas ideias cabalísticas e, portanto, não tenho a mania que tenho mesmo de ser Primeiro-Ministro. Viu nas estrelas, não viu nas estrelas. O destino me levará, não tenho ideias nenhumas para isso. Se voltar ao governo é porque, com certeza, este falhou e porque a proposta, a alternativa que o PSD venha a corporizar é, sem dúvida, melhor, mais confiante para as pessoas. E a minha obrigação é tornar esse elo de confiança operativo com os eleitores, com a sociedade portuguesa. Essa é, portanto, uma tarefa que me cabe a mim também. Portanto, não vou ficar de braços cruzados à espera que isto dê mau resultado e que o poder lhe para que, por inércia, volte a chegar lá. É muito importante que o que deixamos por fazer possamos completar, mas que novas coisas que são importantes e novos desafios possam emergir e merecer o voto e a confiança das pessoas. Essa é a minha missão como Presidente do PSD. Reverter e destruir é muito pouco para definir um programa de futuro do novo governo. E, portanto, se a missão deste governo é desfazer o que o anterior fez, é uma missão que se esgotará dentro de pouco tempo e que estrutura pouco o futuro. O que foi decidido, por exemplo, em matéria de educação por este governo, de uma forma inexplicável, é grave e tem consequências a médio e longo prazo que eu julgo que são importantes e que, portanto, não se devem minimizar. Eu, como social-democrata, fico sempre preocupado quando a qualidade do sistema educativo e o nível de exigência do sistema educativo público não proporciona o mesmo desempenho que o privado. E acha que é essa a consequência que tem esta... É muito importante para o futuro que nós possamos preservar a estabilidade do sistema financeiro para crescer. E já agora, preservar também a confiança dos investidores externos em Portugal. E isso este governo não está a fazer e não está a fazer de uma forma perigosa. Da reversão dos transportes, da ameaça velada que foi feita sobre uma eventual nacionalização da TAP se os compradores da TAP não aceitarem ficar com menos de 50% do capital. Não vou dizer que a questão entre Banif e Novo Banco é independente. Claro que houve alguma relação entre as duas. Não tenho dúvida, por exemplo, que durante o período em que o Banco de Portugal, através do Fundo de Resolução, estava a procurar vender um novo banco, não tomaria não se sentiria impelido a tomar uma decisão de resolução do Banif, porque isso e, portanto, acabaria essa questão foi por penalizar. Eu não direi atrasar, não tem de ser necessariamente atrasar. Não era uma questão que se pudesse excluir, por exemplo, que durante o próprio processo de venda do novo banco, se ele tivesse sido concluído em tempo, um investidor que não tivesse conseguido comprar o novo banco, mas que tivesse interesse em entrar em Portugal e em poder vir a adquirir a rede de balcões do Banif, entendesse que, em certas circunstâncias, poderia fazer uma oferta sobre o Banif. Portanto, poderia haver sinergias resultantes do processo de venda do próprio novo banco que ajudassem a resolver o problema do Banif. Saber agora se o valor da fatura, quer dizer, o que o banco perdeu em depósitos, e eu não tenho dúvida que perdeu muito dinheiro em depósitos. Estima-se que possa ser quase um quarto do valor, entre um quarto e um quinto dos depósitos. Isso será esclarecido com a auditoria ou com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas não tenho dúvida que isso destruiu valor ao banco.
Olha, por exemplo, isso foi especulação. Por exemplo, chegou uma altura em que o Banco Central Europeu retirou o estatuto de contraparte ao Banif, porque ele já não tinha capacidade para aceder, já não tinha ativos em condições de poder aceder à liquidez do Banco de Portugal ou do Banco Central Europeu. Não, eu acho que isso resultou do facto de se ter andado a tratar a questão do Banif na praça pública de forma indevida. Bocadinho, talvez, com a preocupação. O governo por isso? Uma vez que parece ter havido a preocupação de imputar tantas culpas ao governo anterior, parece, esta é uma hipótese de explicação, parece que não houve o cuidado de tratar este assunto com a reserva que ele devia merecer. A solução que foi adotada, por exemplo, relativamente à capitalização do novo banco, parece-me que será paga a preço de ouro pelo sistema financeiro e pelos bancos. A solução em si não me parece má, mas, por exemplo, não ter dado a possibilidade de converter aquela dívida em capital significa que todos os fundos, e que são fundos importantes em todo o mundo, que compram obrigações e dívida pública, ficam com os dedos escaldados e, ficando com os dedos escaldados, não tomarão novas obrigações que sejam emitidas por bancos portugueses. Ora, os bancos portugueses têm feito ao longo destes anos um esforço enorme e bem-sucedido para não precisar tanto da liquidez do Banco Central Europeu e para manterem os seus rácios de solvabilidade e de transformação de depósitos, isto é, a sua autonomia, digamos assim, numa linguagem simples, que permita terem credibilidade e confiança para atrair liquidez de outros investidores. Se, de repente, esses investidores que podem subscrever emissões obrigacionistas acharem que de hoje à amanhã podem perder tudo se alguma coisa acontecer, deixam os nossos bancos na iminência de, sendo necessário recorrer a financiamento, ou terem de ir mais ao BCE, ou terem de esperar por uma intervenção do Estado.